Professor Moreto, outra pergunta agora da Carla. No contexto da administração pública, o servidor público tem alguns princípios que são norteadores das suas ações. O professor Moreto já falou disso, obviamente, aqui agora há pouco. Como se explica tantos danos causados à população sem que a mesma verifique a devida punição aos infratores? Isso não acarreta um ciclo vicioso de se ele faz e não é punido, então eu também posso fazer? Essa é a pergunta da Carla. Sim, a pergunta dela é uma pergunta extremamente pertinente, porque basta abrir os telejornais ou jornais ou os jornais eletrônicos e você percebe diversas anomalias que são identificadas na administração pública nacional nos mais diversos níveis. Eu entendo que é um processo que já experimentamos melhorias, existe hoje princípios de accountability, de transparência nas contas públicas. Você, por exemplo, tem as organizações, os demonstrativos financeiros, qualquer cidadão, por exemplo, pode saber quanto que o professor Moreto recebeu de pagamento de diária da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso é de domínio público, isso é accountability. Isso é uma nova administração pública. Agora, Carla, uma questão, no meu entendimento, que é uma questão cultural na gestão pública nacional, passa muito pela incorporação de um processo de gestão por resultados, né? Ou seja, as pessoas no serviço público, muitas vezes as pessoas vêm em busca da estabilidade. Eu ouvi ainda outro dia de um cidadão aqui dentro da escola, dizendo o seguinte: professor, eu sou concurseiro, eu me preparei para ser concurseiro. Aí eu disse: você pode me explicar o que é isso? Eu me preparei nos melhores cursos para concurso, estou buscando o melhor emprego público para ter uma boa aposentadoria. Eu disse: pô, mas você é um jovem, você tem no mínimo 30 anos de trabalho, eu entendo que você tem que pensar no seu futuro, mas você não está pensando naquilo que você pode fazer pela sociedade, no desenvolvimento das suas competências, daquilo que você pode agregar? Não, existe um princípio da utilidade, né? As pessoas meio que querem se prevaricar da coisa pública. Carla, então, essa questão cultural, ela precisa ser trabalhada. No meu entendimento, no passado não muito distante, o quadro era muito mais negativo. Eu entendo que ocorreram alguns avanços em algumas áreas. Em outras áreas nós precisamos avançar. Eu participei de um seminário recentemente na Europa sobre controle de contas públicas e a corrupção internacional, com os chefes das agências de controle dos principais países europeus. Muito interessante o sistema de controle que os principais países desenvolveram, inclusive para mapear o processo de rastreamento do desvio do dinheiro público e os mecanismos. E me chamou muita atenção um comentário de um professor de uma universidade parisiense quando disse o seguinte: como as pessoas usam a inteligência para burlar e fazer o mal, né? Ou seja, tem pessoas que têm uma capacidade de inteligência fantástica, só que usam para o mal. Acho que algumas coisas precisam ser repensadas, o controle precisa ser exercido, a transparência é fundamental e a cidadania política, Carla, a gente vota, né? Você vai votar esse ano. Você vai votar para governador do estado, para deputado, para senador da República. Você tem a oportunidade para presidente da República de fazer as suas escolhas. Tem muitos candidatos que têm o mesmo discurso, é o velho com a roupa nova. Mas você pode investir um pouco do seu tempo para saber o seguinte: este candidato já exerceu tais cargos públicos e ele modificou isso que ele está fazendo? Não. Então, ele mente. Se ele mente, eu não vou dar a chance de, em nome da mentira, ele exercer o poder e com meu aval. A cidadania política é um pouco isso, Carla. A pergunta do José, também do curso presidencial, obrigado José, tem a ver com isso. Ele pergunta se a ética do funcionalismo, por exemplo, ainda que eu acho que não é possível estabelecer necessariamente essa relação, mas vamos lá, a pergunta do José,
A ética no funcionalismo vai melhorar com a aprovação do projeto da ficha limpa nessas eleições? Ele pergunta. Haja vista que muitos candidatos derrotados acabam ganhando funções comissionadas, se reincorporam ao serviço público? Aí é uma questão, novamente a questão do gerenciamento por resultados e a accountability. Nos países europeus que já implantaram a gestão por resultados, como Inglaterra, França, Portugal, Dinamarca, Bélgica, o que você percebe? O gestor público, ele faz um pacto, ele faz um contrato com quem o contrata por 2 anos e ele tem que ter uma ficha limpa e validada pelas agências de fiscalização. Se o sujeito, por exemplo, tem dúvidas ou ele responde a processos na vara civil, na vara de fazenda ou mesmo nas varas criminais, ele está impedido de exercer ou de ser investido de uma função pública. Por quê? Porque a gente sabe que o poder é um mecanismo de prevaricação. Quem tem poder, o poder gera poder, né? Numa sociedade de mercado, o poder ele dá uma exponencial do poder. Se você está investido em algum espaço institucional, você tem como alavancar. E se você não está revestido de princípios do bem, essa alavancagem certamente vai ser efetuada para a sua prevaricação, ou seja, em benefício próprio. E aí a legislação não adianta. A legislação adianta quando ela é cumprida e quando há transparência por parte da sociedade civil. Agora, professor, deixa eu lhe fazer uma outra provocação. Não lhe parece que a ética acabou se transformando num elemento de discurso político, por exemplo, em períodos eleitorais, quando na verdade ele deveria ser inerente a qualquer cidadão que se aventurasse no exercício de função pública? Assim como a transparência, quer dizer, o candidato se dizer, eu sou transparente, mas é fundamental que seja no exercício político. Eu sou ético, mas é essencial que todos sejamos éticos, sobretudo no exercício político. Então, há uma certa inversão, né? Procura-se construir um discurso na medida em que a ética é a minha virtude, talvez não seja do meu adversário. Né? O seu comentário ele é extremamente pertinente, inteligente e denota exatamente a crise de valores que nós temos em sociedade, ou seja, estaria implícito e que para exercer uma função pública o sujeito deveria estar revestido de princípios éticos no seu comportamento funcional e no seu comportamento social. E aí me refiro, desculpe interromper, professor, exatamente a essa lei da ficha limpa. Quer dizer, numa sociedade amadurecida nesse sentido, não seria preciso que uma lei estabelecesse isso. Os próprios mecanismos da sociedade de informação mesmo diriam o seguinte, olha, aquele cidadão jamais pode ser candidato ou, perfeito, em sendo candidato, não pode ser eleito. Sim, esse é um condicionante fundamental. Agora também, eu peço licença a você, professor, para fazer um comentário. Né? Na sociedade, no modelo que nós temos de campanhas eleitorais, de informações ao cidadão, como é que se dá, por exemplo, a divisão do horário? Como é que se dá, por exemplo, o acesso aos recursos da mídia especializada? Então, a gente sabe, e o senhor mais do que eu posso pegar um sujeito feio como eu e com um pouco de bastidor, com maquiagem, o senhor pode transformar a minha estética e o senhor pode também, eu me sento com o senhor me dá 20, 30 aulas, educa a minha linguagem, e eu aprendo com o senhor o que eu posso e o que eu não posso dizer em público. Isso é o que a gente vê muito nos programas eleitorais e a gente vê muito que tipo de informação que chega lá para o cidadão comum. Né? Em geral, o cidadão comum é municiado de um conjunto de informações que são altamente tendenciosas e que desinformam, e que ao invés de serem orientativas para a escolha dele no processo político eleitoral, elas passam a ser desorientativas. Elas negam o acesso à verdade. Mostra-se uma parte da informação. Mostra-se aquela informação que interessa a alguém. É o sujeito que diz que no meu governo eu fiz 1000 obras. Né? Ótimo. Onde é que estão essas obras? Né?
é o sujeito que diz isso, que diz aquilo. Ele vai dizer o que ele quiser, porque de acordo, se o partido político dele tem mais espaço no horário eleitoral, ele pode inclusive fantasiar e com esse recurso da tecnologia e com esse recurso da mídia eletrônica e também com o apoio da mídia impressa, ele vai levar ao conhecimento da sociedade a informação que convém só a ele. E claro que jamais ele vai falar mal de si. Mais uma pergunta esta do Marcos Severiano, aqui do Polo de Palhoça, que está nos acompanhando também pela internet. Qual é a diferença, professor, entre a ética e a moral no cotidiano da atuação profissional? Bom, a moral, ela diz respeito à questão dos valores relacionados à sociedade, a determinados costumes dos agrupamentos sociais. Tem gente que diz assim, que a ética é flexível. Eu, particularmente, não concordo com essa abordagem. Você pode ser ético no Japão, você adotando determinados princípios no Japão, nos Estados Unidos, em Istambul, em Machu Picchu ou numa comunidade do interior da Amazônia. Você observe que eu citei só sociedades que têm idiosincrasias. Eu vou citar um exemplo que eu considero não ético. Há cerca de 22 anos atrás, eu estava numa missão na Amazônia Legal e passei um período viajando dentro do território da chamada Amazônia Legal, que envolve alguns países do Pacto Andino. E eu observava, quando viajava com os barqueiros em algumas comunidades, eu observava garotas muito meninas, muito jovens, com crianças no colo. E à medida que eu fui me familiarizando com o meu condutor, que era um taxista barqueiro que trabalhou comigo quase 4 meses, e eu perguntava para ele o que era aquilo. A primeira resposta que ele me deu foi uma resposta meio lacônica, dizendo, professor, isso é filho do boto. E eu pensei muito, levei assim alguns dias para voltar a perguntar para ele, porque nos rios você tem lá o boto rosa. E eu perguntei a ele assim, ô Marcos, você está brincando comigo? Que história é essa do filho do boto? Ah, professor, eu estava esperando o senhor fazer a pergunta. Existe em algumas comunidades amazônicas uma questão cultural com validação moral. Olha o que ele me fala. Eu acho que você já está entendendo o que eu quero dizer. Que a menina tem a iniciação sexual pelo pai. E não raro, cada menina acaba tendo um filho que é irmão. E quando ela casa, ela leva um irmão que é filho do pai dela com ela. E as pessoas acabam dizendo que isso é filho do boto. Eu diria o seguinte, é uma questão cultural, mas no meu entendimento, pelos meus valores, é uma questão imoral. E no meu entendimento como cidadão humano, o incesto é uma questão amoral em qualquer parte do mundo. Pode ser na Tailândia, veja bem, em alguns desses países que eu nominei, os ritos sociais dizem respeito são tratados como questões morais. Mas na vida em sociedade, no meu entendimento, eles deixam de ser morais e passam a ser não éticos. Por quê? O direito de alguém está sendo cerceado, alguém está sendo respeitado de alguma forma. É como as mulheres num determinado país, no Oriente, que tem o lóbulo genital mutilado. Extirpado. Extirpado, mutilado por um... Ora, seria uma questão moral da sociedade, de determinada sociedade? Agora, isso é uma questão ética? Ou seja, você priva aquela mulher de uma condição que é da natureza dela, da sexualidade dela, da reprodução dela, da condição dela como pessoa, inclusive da dimensão do prazer? Isso será que é uma questão moral, no meu entendimento? É uma questão amoral e uma questão aética.
né? Eu, como um cidadão ocidental, isso me choca, isso me causa desconforto, isso me causa inquietude. Muito bem, nós estamos nos aproximando do final desta teleconferência, em que conversamos aqui com o professor Luiz Moreto Neto, do Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre a ética no cotidiano profissional. Professor, 2 minutinhos ainda para o seu recado final, sobretudo aos alunos que nos acompanham, que vão nos acompanhar revendo esta teleconferência, a respeito de como eles, jovens que estão agora no início, no meio, próximos do final da sua primeira etapa de formação, nos cursos de graduação, enfim, como eles podem construir uma trajetória que tenha foco, sobretudo, nessas relações dos princípios, valores e do reconhecimento da ética como uma atribuição essencial ao ser humano. Professor, eu gosto muito dos exemplos mais simples do cotidiano. Então, outro dia, essa semana que passou, ao avaliar um trabalho de um aluno, lendo um trabalho que eu recebi de um aluno concluinte do curso de graduação, constatei que a produção científica que tinha sido me repassada tinha uma densidade acadêmica que não era compatível com o discurso do aluno. Fui à web e percebi que o aluno havia plagiado totalmente o trabalho de um outro colega. E quando ele apresentou o trabalho em classe, eu perguntei a ele se o trabalho era dele. Ele disse, sim, o trabalho é meu. Então, esse exemplo, no meu entendimento, ele vem ao encontro do seu pedido de finalização. O espaço da escola é um espaço que permite você vivenciar um laboratório daqueles desafios que o cotidiano da vida profissional e da vida pessoal nos impõe em uma caminhada. Alguns vivem um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós temos dilemas e temos dilemas éticos diariamente. Educar à vontade, lá no espaço da sala de aula, por exemplo, o trabalho é em equipe, eu faço o exercício em equipe, eu aprendo a viver com os diferentes. Eu trabalho a interculturalidade e aprendo o que o outro tem para me ensinar. Por mais que você saiba, você sempre tem que aprender. Respeitar o outro, conviver com o outro, esse é um exercício que a escola permite. Respeitar o trabalho do outro. Outra questão que eu considero relevante na sociedade é você respeitar as estruturas estabelecidas. Tem gente que gosta do sistema anárquico. Mas quando você estuda a anarquia, dentro da anarquia se constrói uma nova ordem que é a desordem. A desordem, ela tem uma nova ordem. E dentro da desordem existem atores que comandam e atores que são subordinados. Então vocês que fazem a escola de administração, que vão passar a vida conduzindo pessoas, acredito que tem que exercitar isso. E acredito também que o grande desafio é educar à vontade e policiar o seu comportamento o tempo inteiro. Porque as pessoas passam o tempo todo observando a você e sempre que você comete algum deslize, as pessoas rapidamente vêm dizer, olha, aquele sujeito deu aula de ética e me fez isso. Aquele sujeito deu da aula de ética e me reprovou. Outra questão que eu gosto de destacar é o seguinte, nós em sociedade, não só na questão da ética, sempre estamos buscando um culpado para os fracassos e tentando responsabilizar o outro. Na administração, nós chamamos esta dimensão da incapacidade treinada. Eu treino a minha incapacidade e sempre justifico o meu fracasso à responsabilidade do outro. Eu não fiz isso por causa do que o outro não deixou. A ética é educa a tua vontade, faz a tua parte, respeita o outro, trabalha no objetivo da organização e a sociedade vai mudando aos poucos. Acho que essa é uma questão, é o grande desafio para todos nós. Professor Luiz Moreto Neto, muito obrigado pela sua presença, pela participação e por essa verdadeira aula de ética, de respeito, tolerância e de exercício do equilíbrio e da igualdade. Professor, eu que agradeço e quero destacar a importância desse seu trabalho, desse programa, da dimensão pedagógica e como eu lhe dizia na abertura, ao assistir os programas anteriores, me chamou a atenção
como você consegue fazer um trabalho de um profissional do jornalismo com uma dimensão pedagógica, cumpre um duplo papel. Parabéns a você e a sua equipe de trabalho. Obrigado, professor. Obrigado a você que nos acompanhou e, sobretudo, a vocês que interagiram, mandando as suas perguntas e comentários. Você já sabe, as informações completas sobre o programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento e a programação das próximas palestras e também aquelas anteriores, para você ter acesso, você encontra no endereço www.oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.